Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com esse nosso programa no canal de Formação Continuada e é um prazer recebê-los aqui, recebê-las, né? Hoje a gente tem um tema bastante interessante: patrimônio e memória escolar, inovações tecnológicas a partir do acervo científico. Né? Então, esse nosso programa Diálogos, Educação e Pesquisa, que vai ao ar sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, traz sempre algum convidado que possa socializar com a gente ou apresentar para a gente o resultado de pesquisas, os achados, trazer informações que possam complementar a nossa formação continuada. E hoje a gente tem aqui também a presença de pessoas maravilhosas que trabalham no CREA Mário Covas, além da nossa convidada especial que vai ser apresentada, mas eu passo a palavra para Maria Cristina Nogueiró, que é a diretora do CREA. Cris, está com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Si. Boa tarde para todos. Como já é do conhecimento de algumas pessoas, o Centro de Referência em Educação Mário Covas, que está subordinado à Escola de Formação de Professores, é responsável pela pesquisa, divulgação e disponibilização de um conjunto documental em diferentes suportes, tanto de caráter técnico, histórico, quanto a produção institucional da Secretaria da Educação, todos eles de interesse à área da educação. E onde ficam localizados esse conjunto documental, e quando eu digo em diferentes suportes, porque a gente tem uma biblioteca de livros e DVDs, com temas e assuntos relacionados à área da educação, e a gente tem também o local de guarda do acervo histórico da antiga Escola Caetano de Campos. E o outro local onde a gente também tem esse acervo documental rico e de interesse da educação é no hot site do CREA Mário Covas. Bom, com relação à pesquisadora que a gente convidou hoje, ela é extremamente importante para o trabalho, inclusive, que a gente desenvolve no Centro de Referência Mário Covas, especificamente no Núcleo de Memória e Acervo Histórico. Tanto o trabalho da Kátia, que enriquece cada vez mais o trabalho que a gente desenvolve no Núcleo de Memória, quanto a pesquisa que ela vem desenvolvendo e apoiando o nosso trabalho, tem enriquecido cada vez mais o nosso acervo, a nossa pesquisa. A Paula, que também hoje está aqui convidada, ela é uma das integrantes do Núcleo de Memória, que chegou recentemente à equipe, né? Então, hoje vocês vão ter aí um bate-papo muito interessante do trabalho de pesquisa da Kátia, que é da PUC, que coordena um grupo de pesquisa de estudos de objetos científicos, inclusive, das escolas. Ela iniciou um trabalho na nossa escola, né, em 2 escolas recentemente, só que, infelizmente, por conta desse momento que estamos vivendo, do distanciamento, a pandemia, nós tivemos que dar uma paradinha, mas que em breve vai retornar com certeza. Então, vocês vão ver agora um bate-papo das 2 pesquisadoras, e eu acho que um ponto importante para a gente pensar com tanta tecnologia, com tantos avanços, por que ainda é importante a gente discutir e se preocupar com a preservação da história das escolas e com a memória das escolas? Então, hoje a Kátia vai trazer aí, inclusive, alguns objetos que vocês vão se identificar, que está muito presente em muitas escolas nossas da rede, a importância da gente não perder essa pesquisa e a memória do patrimônio histórico escolar, tá? Então, eu vou deixar aí agora com vocês a Kátia e a Paula para fazer uma apresentação, e fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se vocês tiverem interesse em desenvolver um trabalho mais aprofundado com relação à pesquisa histórica da escola de vocês, entre em contato conosco através do Núcleo de Memória, que a Paula vai passar no finalzinho o e-mail para vocês, tá? E aproveito também para convidá-los para conhecer o nosso acervo hoje, através de uma visita educativa à distância, virtual, mas que em breve vocês também poderão fazer essa visita presencialmente, tá bom? Kátia, obrigada pela presença e passo a palavra para você aí. Bem, oi gente, olá, boa tarde a todos. Bem, eu em primeiro lugar queria
né, formalizar alguns agradecimentos, falar umas palavras assim para a gente abrir essa tarde. Primeiro, claro, agradecer em primeiro lugar a professora Cris Nogueirol, né, com quem eu tenho debates já faz algum tempo a respeito do acervo científico no Centro de Referência Mário Covas, e a respeito de alguns projetos, né, que a gente estava iniciando, né, o desenvolvimento, e agradecer muito ao convite como diretora do CRE, né, para eu estar falando aqui com vocês. E, claro, né, muito agradecida também de estar aqui fazendo um debate com a minha colega, minha amiga de vida, a professora Paula Assis, né, que vai estar acompanhando aqui a nossa tarde. Dizer que, assim, em primeiro lugar, eu estou profundamente honrada com o convite, né? Para mim, como professora, pesquisadora, eu fui fazer um levantamento de dados, veja, né? Nós temos 65 mil servidores públicos da educação estadual paulista, e que dão conta de 4 milhões de alunos, né? E, assim, os servidores da educação paulista, eles sozinhos educam 36% do total de matrículas no Brasil, né? Então, estar com vocês aqui é uma grande responsabilidade, me sinto profundamente honrada e tomara, então, que a gente tenha uma tarde bacana, né? E, no fim, dizer também que, muito embora eu tenha sido convidada, né, e acho que é importante marcar isso, a nossa tarde é uma apresentação, né, de um rol de discussões mesmo que nós temos no nosso grupo, a respeito de inovações tecnológicas, de objetos da escola, pensá-los historicamente. Mas eu devo dizer que, na verdade, tudo que a gente vai discutir hoje aqui é fruto do desenvolvimento de pesquisas científicas, né? Então, não se trata exatamente de achismo, isso aqui é um debate coletivo, eu com as minhas pesquisas, mas também com as pesquisas dos nossos orientandos e com as pesquisas de colegas, né, que eu tenho muito, muito reconhecimento, muito orgulho de trabalhar com eles. Claro que qualquer erro que eu diga aqui é problema meu, mas eu devo dizer que é um compartilhamento geral, né, coletivo de pesquisas na história da educação, que é o meu campo de atuação e com o qual eu trabalho e tenho muito orgulho de estar nele, né? Então, eu acho que para essas apresentações iniciais, é isso, agradeço muito, gente. Né? Paulinha, você abre alguma coisa aí? Só queria também agradecer, Kátia, a sua presença, né? Super importante você estar aqui e a gente discutir, né, discutir não, né? Esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje à tarde, né? Lembrando que assim a gente faz parte de um grupo, né? Que tem se preocupado, né, há muito tempo já, né, com esses objetos que a gente tem dentro das escolas. Então, são muitas escolas, né, que possuem esses objetos. E o trabalho da Kátia, né, ele veio agregar muito a isso, né. Eu acho que a Kátia vai falar depois um pouquinho, né, sobre, né, a questão da gente fazer a localização dessas peças, né, e para a gente manter esse patrimônio dentro da rede, né, e as pessoas realmente dentro das escolas se identificarem, né, com essas com esses objetos que estão lá muitas vezes empoeiradinho num cantinho, né? Mas é que de extrema importância para a gente refletir, como a Kátia disse, né? Inclusive a questão das inovações tecnológicas que a gente tem na escola hoje, né? Então vamos lá, Kátia, toda sua. Eu queria pedir, por favor, então, que o pessoal inclua a apresentação e aí eu vou falando com vocês e vocês, por favor, tendo necessidade, querendo interromper, fiquem à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Eu queria o primeiro slide, por gentileza. Então, aqui, em primeiro lugar, queria falar, né, um pouco do nosso trabalho mesmo, né, como pesquisadores lá na PUC. Eu tenho, em primeiro lugar, muito interesse, né, com o estudo dos objetos, né?
E isso tem motivo, né? Eu primeiro comecei a trabalhar com outro tema de pesquisa, mas eu me deparei com um museu escolar, né, na cidade de São Paulo, num colégio privado, que é o Colégio Marista Arquidiocesano, e eu fiquei simplesmente abismada com a quantidade de objetos e de coisas muito interessantes, né? Que um dia foi usado para o ensino e que, de certa maneira, estavam ali, né? Paralisados no tempo, paralisados dentro de um museu. E aí eu resolvi que achava interessante tentar saber o que era aquilo, né? Então, acho que a primeira motivação mesmo de pesquisa, né, que eu tive com os objetos escolares diz respeito a uma curiosidade imediata mesmo, né? Vários deles eu não sabia exatamente para que serviam, e a curiosidade vem numa pergunta muito simples, né? Por que e para que esses objetos eram usados, né? E aí a pesquisa ela acabou virando um programa de pesquisa que eu desenvolvo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, no nosso grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos Escola e Seus Objetos. E agregado a isso, eu passei também a articular algumas outras categorias de análise, né, de pesquisa, de investigação. Eu quis entender um pouco mais também, né, da aparição dessas peças, né, nas escolas, e imediatamente me interessei pela ideia do mercado pedagógico, né? A gente vai discutir um pouco isso, essa questão do mercado pedagógico, muito embora a gente veja muito atualmente, né, no presente, contemporâneo, a gente veja, né, muitas discussões a respeito dos processos de privatização do ensino público ou de questões relacionadas ao abastecimento das escolas, né, ou aos veículos, né, os meios pelos quais essas escolas são abastecidas e quais são as grandes inovações tecnológicas para o momento, né? Essa é uma discussão na história da educação que já tem um campo aberto, né? Na Itália, por exemplo, nós temos várias pesquisas que já se questionam sobre isso. No Brasil também, algumas delas eu vou, inclusive, apresentar para vocês, né? Então, a questão das inovações pedagógicas, elas nesse caso do mercado, passou a me dar interesse. E, nesse sentido, também discutir o significado da tecnologia e das inovações mesmo, né? E quando que o termo tecnologia associada à ciência e imediatamente pensado como inovação, passou a fazer parte dos discursos, né? Então, todas essas coisas, na verdade, estão amarradas, né? E eu não pretendo ficar falando passo a passo, na verdade, a nossa apresentação é uma coisa de fazer uma apresentação geral e ir discutindo isso aos poucos, né? E imediatamente, claro, né, para eu poder fazer isso, eu julgo que é impossível sem a gente se dar conta da necessidade da guarda dos objetos escolares e da salvaguarda, né? Só para introduzir essa questão nesse momento, porque sobre a importância e o porquê que a gente faz isso, eu acho que ao longo da exposição eu digo, mas assim o principal é pensar que um dos motivos para imediatamente pensar no patrimônio é que como que a gente vai estudar os objetos da escola historicamente se a gente não os encontra, né? E então as duas coisas estão agregadas porque um patrimônio mesmo, para a gente poder dizer que ele está sendo guardado e salvaguardado como algo que diz respeito à memória da escola, é necessário que as pessoas façam pesquisa sobre eles. E eu não estou dizendo que tenha que ser um acadêmico, eu estou dizendo mesmo pesquisas como projeto, né, de um projeto pedagógico, um projeto que seja um trabalho do próprio professor como agente intelectual da escola, né? Então, isso acabou me motivando. Pode passar, por gentileza, o próximo? Pois bem, e aqui, só para a gente fazer assim, um bate-bola inicial, né, para ver o porquê que é interessante, né, trabalhar com objetos. Olha, quando eu digo que eu trabalho com objetos e outros colegas meus fazem a mesma coisa, não é que a gente fique estudando peça por peça, né? Porque se fosse para fazer assim, nós seríamos mais ou menos como os biólogos, né? Nós estudaríamos
todas as plantas, né? Todas as plantas da botânica, todos os animais da zoologia, e a questão não é bem essa. Muito embora um objeto ele possa nos contar muito a respeito da sua história, das suas práticas, da cabeça de quem pensou sobre eles, né? Nós estamos mais interessados mesmo não apenas naquele objeto em si, mas ele na sua forma de produção, na sua concepção, na forma como as pessoas usaram, ou as práticas que estão contidas e mediadas por eles, né? Nós estamos falando, então, em primeiro lugar, das relações sociais, né? De como as pessoas se utilizam dos objetos, né? E aí, nesse caso, é por isso que eu coloco essa questão, né? De que a história do mundo é a história da sua cultura material. Porque, assim, se vocês observarem bem, né, nas ilustrações dos livros didáticos, é muito, muito difícil que a gente veja qualquer momento da história, em qualquer espaço da história, em que as pessoas, gente de carne e osso, né, gente que viveu em outros tempos da história, não tivessem com seus objetos, né? Então, assim, seja pensando na forma de se vestir, seja pensando no aspecto de produção, seja pensando nas questões econômicas, né? Sempre vai ter alguém que está presente com as suas ferramentas, com as suas coisas, com os seus objetos preferidos, né? E uma coisa não dá para ser pensada sem a outra, né? Ou seja, primeiro que a história, como uma disciplina do conhecimento e como uma forma de produção de narrativas, ela depende imediatamente dessa cultura material, que pode ser por diferentes suportes, né? Na maior parte das vezes, a gente estuda muito documento textual, né? Livros, documentos legislativos, documentos escritos, né? Agora, existe toda essa questão, né, de tentar entender também a história a partir dos seus objetos. E isso tem motivo, né? E vou falar apenas alguns deles para vocês entenderem. A primeira coisa é que, se vocês prestarem atenção e olharem ao seu redor, todos os espaços estão sempre repletos de muitos objetos, muitas coisas, né? E aí é que tá. Muitas vezes a gente convive com eles e não dá muita bola para a sua existência. Então, o fato deles serem banais, né, eles acabam caindo num domínio da nossa vida que a gente naturaliza, a gente não liga. E aí tem uma série de composições da nossa vida, né, da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia, que a gente nem percebe mais, mas que a gente depende deles, né? Então, eles são muito banais. E é exatamente por isso que eu gosto de trabalhar com os objetos, precisamente porque eles são banais, né? Eles estão ali no nosso dia a dia e a gente não percebe essas coisas da rotina, né? Tentar ver alguma coisa que seja mais do caráter do espontâneo, né? Então, isso é uma coisa que me motiva. Uma outra coisa é que, no plano da história da educação, a gente vê, claro, estudos maravilhosos a respeito da cultura material, mas no plano do estudo dos currículos, muitas vezes, né, há muita discussão sobre os materiais escolares, e tem que ter mesmo, mas eles acabam sendo agregados muito à discussão do livro didático, né, porque há muitas pesquisas sobre livro didático no Brasil, e há todo um campo de pesquisa sobre isso, inclusive um dos principais estudiosos do livro didático do Brasil é o professor Kazumi Munakata, que é uma pessoa que eu posso dizer uma espécie de mentor, né? É um grande estudioso do caso, né? E outras situações, né? O objeto, ele não existe por si mesmo, né? Ele existe a partir do momento em que você tem relações com ele, né? Então, toda essa questão, né, do aspecto corporal, do conhecimento corporal, do que somos enquanto nós convivemos com essas coisas, também é muito importante a gente questionar, e nós veremos o porquê, né? E, claro, no mundo contemporâneo, uma das questões é porque, em grande medida, os objetos são mercadoria, né? E aí eu quero saber sobre o funcionamento da sociedade contemporânea no plano da educação, tentando entender a questão do consumo, de ideias de privatização e da ideia de design, produção e circulação deles, né? Podemos
seguir, por favor, o próximo slide? Veja, aí é que está. Então, agora vale a pena eu apresentar esses dois projetos. Um deles, o primeiro, foi o projeto que nós desenvolvemos até 2018, que foi o inventário do acervo de física do Colégio Marista Arquidiocesano. Ele terminou, ele foi financiado pelo CNPq, e ali tem um linkzinho, né? Por favor, se puderem clicar para a gente ver. Está dando para ver? O banco de dados? Pois bem, aí entrou. Veja, né? Esse é o banco de dados que nós organizamos e o link está à disposição de todos, porque a gente, então, organizou, classificou, fez informações, pesquisou os objetos, né? Criamos uma localização para ele no Museu do Colégio e nós catalogamos, então, 824 objetos para o ensino de física, né? E nesse caso a gente tem uma série, né, de circunstâncias. Se vocês clicarem ali, vocês entram clicarem lá, por exemplo, locomotiva, aparece, né, quais são as peças à disposição e toda uma série de informações sobre a peça em questão. Então, ali está, olha, mostrando para vocês, né, todas as peças que dizem respeito, então, à troca de energias, mas a máquina a vapor, mas um dos elementos é a locomotiva, e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ela, né? E aí, feito isso, o segundo projeto, que também está lá no slide apresentado, que foi um projeto que eu separei em 3 partes e que foi apresentado ao Centro de Referência Mário Covas, né? É claro que existem uma série de outros pesquisadores, inclusive colegas meus. Eu quero destacar, inclusive, o nome do professor Reginaldo Meloni, que é professor da Unifesp, que já faz um trabalho muito bacana a respeito das peças, né, da Escola Normal Caetano de Campos, e que estão localizadas ali no CRE, no acervo do CRE Mário Covas, né? E há pouco tempo ele lançou um artigo científico sobre os materiais, né, de ciências ciências naturais da Escola Caetano de Campos, com uma outra professora que tem um trabalho lindo, que é a professora Uiara Alcântara. Então, assim, várias pessoas trabalham com esse acervo, e eu poderia citar pelo menos mais uns 10 trabalhos sobre isso. Mas o fato é que a nossa parceria, nesse caso, diz respeito à localização dos acervos científicos em algumas escolas, as primeiras escolas, grupos escolares e o acervo, talvez, do ginásio do Estado, etc., que a gente está à procura na cidade de São Paulo, né? É um projeto de geolocalização para ver o que nós temos ainda sobre os acervos científicos, né, utilizados para o ensino das ciências até a década de 30. Né? O projeto ele já estava sendo iniciado, o nosso grupo de pesquisa já tinha conversado com uma parte dos diretores das escolas que foram elencadas, né, para o trabalho, mas, infelizmente, então, nós entramos na pandemia e, claro, né, por motivos óbvios, o projeto teve que ser paralisado. Mas estamos aí, estamos na sequência, e, nesse caso, esse projeto está sendo financiado pela própria Pontifícia Católica, né? O próximo, por favor. Bem, e aí, olha, agora para fazer uma brincadeira com vocês, para a gente entrar na questão mesmo da tecnologia, né? Veja, isso aqui é um objeto, né, para exemplificar o que eu estava dizendo para vocês no início, né? Uma vez eu fiz um trabalho com alguns colegas pesquisadores na Universidade Federal de Minas Gerais e eu apresentei esse objeto, né? E uma coisa muito interessante que aconteceu é que um dos grupos que estava trabalhando com esse objeto não sabia o que era isso.
Mas até aí não tem problema nenhum, porque eu também não sabia, né? E eu me lembro muito minha primeira surpresa quando eu vi o que é isso, né? Para que serve isso, né? Então, veja, né, você apresenta uma coisa que é uma tecnologia, e aí nesse sentido, né, a gente já diz o porquê, mas o primeiro elemento é que houve um tempo em que esse aparelho foi utilizado nas escolas, né? E eu digo nas escolas porque ele é comum de ser encontrado em diferentes acervos escolares, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo, né? Ele é um objeto muito comum. A pesquisadora Luna Bock, professora doutora, hoje ela é professora da Estadual de Minas, ela fez um artigo sobre esse objeto. Esse é um anel GS-Gravesand, né? E o objeto ele é utilizado para a gente ver, né, a dilatação térmica, né, o processo de dilatação térmica, que consiste em a gente mostrar, né, essa bolinha, ele passa por esse anel quando ela está fria, mas se a gente colocar fogo nela, ela dilata e não passa mais pelo anel. Então, veja, né, esse objeto ele foi concebido no século XVIII, né, exatamente para mostrar esse fenômeno, né? O pesquisador ele era da Universidade de Leiden e a ideia dele era fazer a demonstração do caso, né? Então, veja você, um objeto que a gente não sabia o que era, ele gerou tantas perguntas. E essa é a grande questão, né? Ele já foi uma inovação de ensino, ele é uma tecnologia que no século XIX começou a ser vendido, né, para as escolas e era tido como uma grande inovação. Então, assim, veja, nós estamos falando de concepção de ensino, nós estamos falando de concepções de ciência, né? Qual é a posição desse objeto no ensino, né? Ele é conteúdo, ele é recurso, né? E veja, a sua concepção, e até ele chegar a uma sala de aula, né, nós estamos falando de um cientista que pensou, concebeu, e a ideia desse cientista está presa a esse objeto, né? É questão de intelectuais e professores que optaram pela compra desse objeto exatamente para poder mostrar um fenômeno. Agora, o mais interessante é que a questão não era só mostrar o fenômeno, né? Era você poder apresentar a peça, era você poder colocar essa peça em funcionamento, né? E aí a gente tem uma série de outros questionamentos a respeito da pesquisa mesmo, né? Foi uma inovação. Pois não. Oi, deixa eu te interromper só um pouquinho, que agora fiquei curiosa com uma coisa aqui. Sim, é um aparelho, esse que você está mostrando aqui para a gente, é um aparelho que ele é que, como você falou, ele é de demonstração, né? Sim. Os alunos também participavam do experimento? Como funcionava? Era só o professor que demonstrava, né? Estava dentro das práticas do professor, o trabalho junto com os alunos? Ou era do professor o desenvolvimento do experimento? Veja bem, Paulinha, é uma pergunta muito bacana, acho que é uma pergunta que os professores todos têm interesse. Eu julgo que ao longo do desenvolvimento daqui do nosso trabalho, a resposta a essa pergunta pode ser relativamente solucionada. Por quê? A questão das apropriações, né, o uso que se faz desse objeto na escola, também depende, né, da composição de uma série de outras documentações de maneira tal que a gente possa falar. Isso foi usado assim, isso foi usado dessa maneira ou de outra maneira, né? Agora, num primeiro momento, no final do século XIX, né, com a posição desse objeto em relação ao ensino, ele, em primeiro lugar, ele foi usado mesmo para demonstrações, né? A discussão da demonstração, ao longo da nossa exposição aqui, vocês vão entender melhor, né? Mas, sim, depois, né, a gente já encontrou documentação que mostra que os alunos, em outros momentos, sim, participavam das aulas, né? Em todo caso, essa é uma discussão da história da educação, né? E muitas vezes, para a gente poder afirmar que tal coisa era usada dessa forma, o objeto por si mesmo, ele, muito embora ele mostre a função dele, né, porque ele serve para isso, né, para demonstrar a questão
da dilatação dos corpos, né? Em relação ao mundo escolar, a gente precisa compor essa discussão com outras documentações, o que aumenta o teor, né, o grau da importância da guarda dos documentos para a gente poder chegar a esse ponto, né? Pode passar, gente, para o próximo slide. Bem, aí veja bem, aqui eu estou mostrando uma outra circunstância para vocês, né? E aí voltar, né, Paulinha, à ideia de... Peraí, gente, que aqui travou o meu Zoom. Ele não está voltando. Um momento. Tudo bem, eu vou seguir. Que o slide, ele mostra, então, uma circunstância, né, dentro da própria Escola Caetano de Campos, né? E aí, veja, essa é uma discussão, então, para a gente ampliar as questões sobre tecnologia, né? Porque o termo tecnologia, ele mudou de figura com os anos, né? Hoje a gente pensa, né, em tecnologia educacional, parece que imediatamente a gente está acoplando essa ideia às tecnologias de informação, as TICs, né? Que são os aparelhos como o smartphone, como os tablets e os computadores, etc. e tal. Quer dizer, a própria informação e o controle da informação e a forma de gerenciamento dessa informação parece um conhecimento inovador e que existe extrema necessidade da gente entender e dominar esse elemento exatamente porque isso parece o imaginário do futuro no presente, né? Agora, veja, né? Se a gente pensa dessa forma, o primeiro elemento é a gente pensar por quê, né? De onde que vêm os discursos, de onde que vêm as ideias, quem são os agentes, as instituições, né? E não se trata só de um poder do Estado ou o poder do governo de implementar ou colocar isso na pauta da educação, mas de onde vêm os discursos para dizer que as TICs, elas são as grandes inovações, né? Porque a tecnologia educacional, ela já mudou de figura, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala tecnologia, nós imediatamente temos que pensar que ela é derivada da ideia de técnica. Então, a técnica, ela, em muitos sentidos, está ligada à ideia de saber fazer, né? Saber fazer alguma coisa significa o uso das mãos, o uso do conhecimento para a gente poder construir algo, transformar alguma coisa, né? E as tecnologias, elas já estiveram ligadas a muitas outras situações da escola, né? É você pensar que a tecnologia em si, ela tem que ser questionada, né? Por quê? Porque se você pensa só no artefato, o artefato, ele conta só uma parcela da história toda. Quando nós falamos tecnologia, nós podemos pensar essa expressão pensando questões que digam respeito aos usos, às ideias que conceberam essa tecnologia, à circulação da tecnologia, o que significa dizer que nós estamos falando de pessoas, de instituições, de seres humanos, né? E, claro, e os usos em sala de aula. Então, nesse aspecto, é por isso que eu estou mostrando essa foto. Essa foto, ela é maravilhosa, né? Ela é conhecida, né, de nós, pesquisadores da história da educação. Ela mostra, então, um curso de trabalhos manuais para as meninas no primário da escola normal. E veja, né, num primeiro momento, você, de cara, percebe o seguinte: tem algo nessa foto que eu já reconheço. Isso é uma sala de aula, isso é uma sala de aula com crianças dentro e estão trabalhando. Agora, tem uma série de coisas que dizem respeito ao que significa a tecnologia dentro dessa foto que às vezes a gente não percebe. E aí sim destacar o trabalho de uma pesquisadora que é a Yara Alcântara, que tem um trabalho muito lindo sobre as carteiras, né, a história econômica, e ela faz um trabalho lindo sobre o uso das carteiras, sobre a compra das carteiras, a produção das carteiras. E aí você perceber, né, que nós estamos falando numa sala de aula, em primeiro lugar, dentro de uma escola que foi totalmente concebida para ser escola, né?
com crianças que estão colocadas de forma tal que elas todas, né, estão sentadas uma ao lado da outra, fazendo exatamente o mesmo trabalho, né? A ideia de ensino simultâneo dentro de uma escola concebida especialmente para ser escola, né, com crianças de todas da mesma idade e, nesse caso, do mesmo sexo, isso foi tido como uma grande inovação, uma grande revolução pedagógica, e isso, se você olhar bem, né, um registro de uma escola paulista, né? E aí, o que isso tem a ver com tecnologia? As carteiras, elas não são simplesmente os locais que a gente senta, né? E aí o trabalho da Uiara vai mostrando essa questão, né, da interação do corpo do aluno com a carteira, né? Da formação da ideia de aluno como um sujeito em que o corpo está em relação com aquilo. E existem diferentes tipos de carteira. Essas carteiras, elas são concebidas por uma ideia tanto de corpo, uma ideia de higiene, né? Uma forma de conceber a educação, uma forma de conceber a educação que aponta por uma série de modelos, né, de carteiras que indicam esse tipo de relação do corpo com o sentido de educação desse momento, né? E lembrando a vocês que se a gente pensa a ideia de tecnologia dessa maneira ampliada, em que nós temos que pensar nos produtores, nas ideias que vêm por dentro do objeto, né? No poder de circulação dos discursos que dizem essa é a melhor forma de ensinar, e o objeto em si, quando você faz essas associações, você tem uma ideia ampliada de tecnologia, correto? Sim, a carteira é uma tecnologia inovadora, né? E mais um outro elemento que a foto não está mostrando, mas vocês sabem muito bem que isso existe. O fato que de frente a essas crianças tem uma lousa, né? A lousa também, nesse sentido, ela tem que ser entendida como uma tecnologia da escola, porque hoje parece muito simples que a gente use lousas, né? Use o quadro negro com giz, mas não, no final do século XIX, a posição da lousa diante de um grupo de alunos para que todos tenham aquele conhecimento simultâneo é uma grande inovação, né? Vou pedir para passar o próximo slide, por favor. Pois bem. E aí, olha, a gente ampliando essa questão, mostrando, né, outras circunstâncias do espaço, né? E aí, vê que como, né, esses objetos, eles dizem respeito a formas, né, da gente, num determinado período, né, a partir, né, das prerrogativas e valores de uma determinada cultura, como que a gente concebe salas de aulas e espaços de salas de aula, né? Nesse caso, assim, uma série de pesquisas no nosso campo já dizem, né, a respeito da modificação, né, da conduta corporal e da condução pedagógica quando a gente pensa, por exemplo, em processos inovadores da escola nova, né, que fala, né, da condução de uma aula mais ativa, de um processo ativo, né, de conhecimento, e que, de alguma forma, então, o aluno ele passa a ser o centro das atenções, o centro dos interesses, e na figura à direita, imediatamente a gente vê isso, né? A gente vê claramente como isso modifica totalmente, né, a circunstância da concepção de educação da escola e dos alunos, né? Nesse caso, tem vários estudos sobre isso. Agora, eu trouxe para vocês, por exemplo, né, uma sala de aula dita inovadora no século XXI, né? Abaixo a gente vê uma sala que ela é uma sala múltipla, multiuso para descanso, para trabalhos com projetos, para trabalhos interativos com TICs, da Universidade do Arizona, né? Mas veja, a concepção desse tipo de sala de aula, ela também tem muito a ver com outros espaços, como, por exemplo, a sala de descanso do Google, né? Que tem essa coisa da interação de vários espaços para que o aluno, os professores, eles possam ter muitas áreas de conhecimento. São ditos espaços inovadores com tecnologias híbridas, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando,
Mas o que eu estou dizendo para vocês é para pensar o seguinte: tudo isso está repleto de tecnologia. Só que no século XIX, a sala que eu mostrei agora há pouco, ela também era inovadora. Então, a gente tem que também entender que muito do que se diz sobre a escola, nós temos que ter essa percepção a partir do próprio tempo, né? Porque senão a gente sempre vai ter a ideia de que a escola é um evolutivo crescendo e que as últimas concepções são sempre melhores que as primeiras. O que, de certa maneira, nos faz pensar que tem algo errado, então, na nossa concepção de tempo. Porque, olha, aquela classe que ainda tem lousa, ela permanece entre nós também, né? E aí um questionamento, isso significa que nós sempre vamos imprimir o novo, nós sempre seremos pessoas de inovação, ou a gente tem que começar a ter um olhar um pouco mais sutil para ver que diferentes tempos convivem dentro de uma escola com diferentes espaços inovadores e de diferentes tempos, né? Para poder enriquecer um pouco mais a nossa percepção histórica e a nossa posição. E a gente vai ver por que isso daqui a pouco. Posso passar mais um slide, por favor? E aí, olha, por exemplo, um museu escolar, né? Um museu escolar, ele foi um empreendimento, né? Que também já foi estudado por várias pessoas. Eu destaco a dissertação da Gabriela Petri, que foi orientada pela professora Vera Gaspar, da UDESC, que tem um trabalho maravilhoso sobre cultura material, né, há mais de 20 anos, e o trabalho da minha orientanda, a Camila Marque da Silva, que estudou os museus escolares do estado de São Paulo, né? Foi um empreendimento inovador para o ensino de ciências, de história natural, em que as escolas elas tinham, né, e estimulavam os professores a montar os seus gabinetes, ou a partir de peças que eram adquiridas de empresas, ou por eles mesmos, né? Porque a concepção de ensino, nesse momento, é motivada por um método de ensino que, à época, era conhecido como método intuitivo, né? Então, a gente precisava do uso desses objetos para que o aluno ele tivesse o conhecimento a partir deles ou na relação com eles, né? E aí, Kátia, pois não, oi, diga. Desculpa interromper de novo. Não, tudo bem. Sobre o método intuitivo, né? Então a gente, né, quando a gente trabalha com esses objetos, né, que estão presentes na escola, a gente sabe que eles estão ali na escola muito por conta desse método, do método intuitivo, né, que já foi desenvolvido lá no século XIX, né, e esses materiais e esse método permaneceu na escola aí por um bom tempo. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre o método intuitivo, para a gente entender melhor exatamente o que é? Pois bem, olha, a história é longa, né? Mas, em grossas linhas, o método intuitivo ele é um método de ensino, né, em que parte da ideia de que a criança ela se desenvolve a partir de etapas de conhecimento, né, e que, por isso, seria interessante que a criança ela pudesse ter os seus primeiros conhecimentos a partir de coisas que estivessem à mão e que fossem do seu próprio universo, né? Da clássica ideia de que das coisas, né, do imediato e das coisas, a gente busca um conhecimento que vem pela intuição e depois, progressivamente, aumenta esse conhecimento a partir da inferência, da pergunta e do questionamento a partir desse objeto, né? Então, a gente ouve a ideia de que vai do concreto ao abstrato, né? O método intuitivo, ele estimulava muito, né, o conhecimento por meio das coisas, né? Caso você não tivesse essas coisas à mão, o professor, ele tinha, até o poder público em São Paulo, até por lei, o professor tinha a liberdade de construir, né, esses objetos, de arranjar esses objetos a partir da localização em que estavam as escolas, e era muito estimulado, inclusive, que os objetos fossem do reconhecimento das crianças, né? Algumas coisas mais, outras menos, algumas escolas eram equipadas mais e outras menos, né? A gente tem pesquisa sobre isso no estado de São Paulo, né? De como alguns centros, né, de ensino paulista estavam
repletos de materiais de primeira linha e repletos de materiais importados. A gente tem, por conta dos inventários e as fotos, etc., mas, ao mesmo tempo, de ver que também havia um certo problema de abastecimento também para outras escolas, né? Aqui eu só estou querendo mostrar para vocês um museu escolar que ganhou proeminência, que é o Museu do Colégio Marista, e que uma grande parcela dessas peças está naquele museu, né? Quem quiser conhecer o museu, eu posso depois passar o contato, porque ele é aberto a visitações, né? Para pesquisadores, professores, etc. Podemos... um detalhe, e aí você vê, né? Nesse caso, diferentes tecnologias ali, né? Porque nós temos desde animais empalhados, taxidermizados, porque eles são empalhados, mas existem técnicas, né, muito requintadas de colocar esses objetos em situação do seu próprio habitat, para os alunos poderem entender o que aquele animal fazia no seu habitat. Eram peças teatralizadas, né, para dar entretenimento, gerar atenção, etc. e tal, né? E dentre outras muitas peças que eu não vou ficar falando delas. E eu queria passar para o próximo slide, por gentileza. E aí sim nos questionar, né? Voltando a essa questão, né, do enfoque, um enfoque cultural da tecnologia, né? Da gente tentar entender mesmo, né, historicamente esses dispositivos. E veja, né, num certo momento do século XX, a gente começa a perceber, né, uma associação muito direta para dar voz de autoridade às tecnologias a partir do empreendimento científico, né? Tanto é que, quando a gente fala o termo ciência e tecnologia, parece que essas duas coisas elas não conseguem conviver umas com as outras, o que de fato é verdade, até porque, né, muito do que se faz na ciência diz respeito à ciência produzida dos cientistas com os seus objetos, né, e de todo o pensamento que está embutido no objeto como forma, né, intelectual do cientista de conduzir as suas coisas, né, as suas perguntas, etc. e tal. E aí a gente vê, né? Veja, neste momento a gente consegue reconhecer, essa é a escola, o Colégio Prudente de Moraes, dizendo que está aplicando o ensino híbrido, que é este ensino, então, que depende, né, da relação dos conhecimentos que são gerados de maneira informacional por meio da web, muitas vezes são conhecimentos colaborativos, né? A gente vê uma parcela dessa sala diz respeito àquela sala que eu mostrava para vocês, do método ativo, né, da escola nova, em que as crianças elas podem estar desenvolvendo coisas a partir de centros de conhecimento e de interesse, por projetos de pesquisa. Não necessariamente esta aula ela tem o ensino simultâneo, né? Como a sala de aula em que todos aprendem a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, pode não acontecer. Quer dizer, é um ensino que não necessariamente é sincrônico, né? E os alunos todos ali muito empenhados com seus aparelhos e seus objetos. A questão aqui é a gente também não se questionar simplesmente pelos objetos em si, mas pensar como que esses objetos vieram parar na sala de aula. Quem são os sujeitos dos discursos e os donos da autoridade desses discursos que dizem isso é inovação pedagógica? Porque em outros tempos, outras pessoas falaram que é inovação. E não se trata de dizer que este momento é o ápice da educação do mundo, porque no século XIX as pessoas julgavam que o futuro estava dentro da escola. A escola ela tinha imaginários de modernidade e de futuro também. Né? A escola ela era uma das instituições voltadas ao progresso, né? A um futuro melhor, a um futuro de letras. Quer dizer, isso significa que, porque é velho, não vale mais nada? Né? Então, a notícia ruim é que acho melhor a gente ter muita consciência do que nós somos como seres humanos e como professores e como sujeitos históricos, porque se a gente não faz a guarda de alguns desses objetos, de algumas dessas práticas, alguns desses cadernos que vocês estão vendo nessa foto,
Isso quer dizer que daqui 50 anos, daqui 100 anos, as pessoas vão ter o direito de julgar o nosso trabalho também como obsoleto, né? Ou julgar o trabalho de vocês como um trabalho que pode ser esquecido. A questão do patrimônio é que o patrimônio, ele é uma questão de guarda, ele diz respeito à guarda, não é uma guarda de coisas velhas. O que nós estamos falando ali é falando da prática de sujeitos que já existiram, de sujeitos que tinham sonhos como vocês, sonhos como todos nós, e que tinham o interesse de ser um bom professor, né? Estava tudo isso empregado dentro dessas apropriações, né? Então, veja, né, ampliar mesmo a ideia de inovações tecnológicas para a gente ter essa consciência histórica do que significa isso, como nós somos nesse momento, né? E para fechar essa parte, mostrar para você... Deixa eu só fazer um comentáriozinho, Kátia, de Pois novo. não, Desculpa. claro. Então, só para lembrar que dentro disso tudo, né, que a gente está falando dessa questão dos objetos presentes na escola ainda hoje, né, desses objetos do começo do século, né, é importante a gente lembrar, né, que de certa maneira, então, né, os objetos eles acabam vivendo mais do que nós, né, eles sobrevivem a gente, né, então verdade. Eu não vou estar lá para contar, né, dessas nossas experiências que estamos tendo agora, né, nesse momento que a gente está vivendo histórico, né, mas a gente vai ter, espera-se que nós consigamos guardar esses objetos para que eles contem a nossa história nesse momento que a gente está vivendo também, né? Perfeito. É isso. Perfeito. Estamos no slide da caligrafia? Pois bem, né? Vou retomar essa questão, Paula, também mais para frente, né? Porque, de fato, né, isso também é um dos elementos para a gente fazer o fechamento, né, da coisa, mas você colocou muito bem, né? Que, no fim das contas, é possível, com a guarda, né, eles vão ficar e nós não, né? Então, quiçá, quem sabe, né, são eles os contadores das nossas histórias, não? E aí, para finalizar, né, lembrar a vocês que a questão da naturalização da tecnologia e de como muitas vezes ela está na nossa cara, não se trata imediatamente de pensar no smartphone, né? Claro que o smartphone é uma tecnologia, mas vamos pensar nessa questão de ver, né, sobre as necessidades sociais, né, e do uso da técnica e do aprimoramento da técnica, né? E da ideia de que é necessário o empreendimento humano, da mão humana, para a gente poder dizer tudo isso é uma tecnologia. Então, nesse sentido, escrever é uma tecnologia, aprender a escrever, né? A escritura é uma tecnologia. Vamos pensar por quê, né? Primeiro, porque existe uma composição de ações, né? Nós estamos falando de um condicionamento técnico, né, compositivo, do ensino da mão, né? Do ensino fino da mão, né? de um certo movimento de empunhadura e de controle de sentido, né? Antes eu estava falando das carteiras e agora estou falando das mãos, né? E imaginar que ao longo da história do mundo a gente já escreveu em argila, já escrevemos em couro, já escrevemos em pergaminho, em papiro, em papel. Agora nós escrevemos, né, também, né, pela memória do computador, nós temos a escrita pelo braille. Quer dizer, tudo isso tem o elemento técnico embutido, né, e tem um resultado que está, então, preso a esse suporte. Ou seja, a escritura, de certa maneira, ela também é, né, um elemento da memória, porque ela faz guarda desses conhecimentos. Agora, vamos pensar o que significava, né, ensinar as crianças a escrever com pena, né, e tentar escrever bem e escrever, né, formalmente, né. Nada muito simples, porque se hoje em dia a gente pega uma pena e vai escrever, vocês vão entender, borra, né, derrama aquela tinta, né, e ao mesmo tempo aprender a escrever bem, a escrever com fluência, muitas vezes, né, foi associado aos imaginários como uma forma de civilidade, né, tinha imediatamente a ver com uma posição de polidez, de civilização, né? E aí eu botei ali o símbolozinho da BIC, porque a BIC foi um grande empreendimento técnico,
né? Ela, quando foi lançada na França, teve um debate bastante grande, né, se valia a pena usar essa caneta, né? E ela, claro, se desenvolveu e talvez seja a caneta mais conhecida no planeta. Agora, se você olhar bem uma Bic, dois grandes elementos tecnológicos da Bic para vocês pensarem muito bem, né, do que eu estou falando. A primeira é porque a Bic é transparente, então ela foi uma caneta que mostrava que pro dono da caneta que a carga ia acabar, né? Fomentando a ideia de que, ó, em breve você vai ter que comprar outra, né? E a questão da ponta de tuxtênio, né? Aquela ponta é altíssima tecnologia, a ponta de tuxtênio, exatamente para você ter uma escrita fluida, e sem manchar, ou, né, tentando, porque a Bic também explode, né, mas tentando não manchar, é uma garantia que a caneta dava, né, e tudo isso, né, desenvolveu mais um passo, então, né, para as escolas. Agora você imagina o que foi para o inventor da Bic quando todas as escolas passam a exigir como material didático uma caneta, né? Tudo isso, né, que está em jogo quando a gente fala em tecnologia, né? Podemos passar? E aí, sim, né, uma coisa que a gente estava conversando, né, Paulinha, a respeito dos objetos do acervo, né? Essa questão do CRE Mário Covas, né? A gente tem aqui, vamos passar aqui um filme, né, de um objeto que, de certa maneira, ele está presente em algumas escolas ainda hoje, né, como a Kátia mesmo falou agora há pouco, né, existiam escolas que tinham acesso recebiam do poder público, né, muito material que ficava disponível para o professor usar, da mesma maneira que tinham outras que não tinham, né, e que o professor, muitas vezes, ele próprio construía os seus objetos. Né? Então, lá no acervo, né, que a gente tem no nosso núcleo de memória, a gente tem alguns exemplares desse objeto que a gente vai passar agora. A gente pode rodar o filme, por favor? Tá em inglês, tá? Mas a gente vai mesmo só observar a imagem, tá?
bem. Podemos seguir no outro slide? Aí eu vou passando para vocês outras situações para discutir esse aparelho. Veja, uma das coisas que eu estava discutindo, né, com a professora Maria Cristina e com a Paula, diz respeito mesmo à questão do acervo, né, e da possibilidade de discutir a ideia de tecnologia, inovação e ciência, né, que agora eu tenho um debate a respeito da relação da história da educação com a história das ciências, e a gente apontando, né, alguns objetos do acervo do Mário Covas que, de alguma forma, dizem respeito à circulação, uma circulação muito grande desses objetos, o que nos mostra, né, toda a condição transnacional de conhecimento que passa por meio de sujeitos que são, ao mesmo tempo, né, como diz a professora Iara, né, mediadores culturais, né, são sujeitos que, de alguma forma, eles estão fazendo, né, a transposição do meio econômico para o meio educacional, mas que não se trata simplesmente do sujeito e do conhecimento que vai passando de um país por outro, por livros e por documentações, sim, mas de ver a circulação desses conhecimentos por dentro desses objetos, né? E veja, por que eu estou agora com esse slide para vocês? Exatamente porque esse slide mostra, né, que as locomotivas, um deles é do acervo do Colégio São Luís, São Paulo, né? O outro abaixo é do acervo do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, né? Mostrando que existia mesmo uma sincronia a respeito da locomotiva, né, e do uso da locomotiva. O próximo, e aí eu já vou passar um pouquinho mais rápido, porque é só uma questão de exemplificar, né, a discussão sobre tecnologia, inovação e história por meio dos objetos que estão no acervo, né? E é possível que esteja nos acervos das escolas estaduais paulistas, né? Aqui está a locomotiva do CRE Mário Covas, né, que faz parte do acervo e que estava dentro do inventário da escola normal, né? Veja, a locomotiva, ela, na verdade, ela representa mesmo o imaginário do século XIX, né, mostrando o que a gente podia ter como um símbolo potente de progresso por meio das comunicações, progresso por meio da aceleração das comunicações, né, por meio mesmo do uso sistemático das locomotivas, né, como meio de transporte, né. E ela acaba sendo o auge, né, o símbolo máximo da siderurgia, do estudo da siderurgia, da transformação de energias, né, como a gente viu ali na aula. E como vocês puderam ver ali pelo vídeo, num primeiro momento, a questão é que a compra desses objetos, para a função do objeto, era para fazer aquilo, né? Mostrar para o aluno, né, essa questão das trocas de energia, de como da termodinâmica vira energia mecânica, e aí o trenzinho anda, mas é demonstrativo, né? Porque o que se queria mostrar era o funcionamento da peça também, né? Mostrar como essa peça funcionava, mostrar as etapas de funcionamento da peça, né? A peça em si acabava sendo um conteúdo, né? Ela não era apenas um recurso para você mostrar uma outra coisa, compreendem? E veja, claro que em formato de trenzinho, tem outras formas de mostrar esse mesmo fenômeno, outros objetos, mas claro que em forma de trenzinho, porque a ideia é pensar que a gente estava lidando com crianças, né? Então, assim, ele vem nesse formato lúdico, ele quer chamar a atenção das crianças e quer mostrar na forma de entretenimento. Ou seja, demonstrações científicas, muitas vezes, né, quando, a depender do objeto, ela tinha essa função de entreter também, né? Não é uma questão simplesmente de você pensar no conhecimento em si que está no livro ali, mas naquele conhecimento que é o conhecimento gestual, é o conhecimento tácito, o movimento dos professores, né? O conhecimento que vem pela mão de um professor para fazer isso funcionar. Veja, se a gente não tem a peça, a gente não necessariamente tem acesso a esse conhecimento.
porque ver essa peça por ilustração não faz com que a gente possa interagir com ela para compreendê-la nessa complexidade do que significa a técnica, né? Pode passar o próximo, né? E aí, vamos acompanhar. Isso acabou também sendo registrado por outras formas, né? Então, assim, essa aí é a capa de um brinquedo, né? Eu já vi pelo menos meia dúzia de capas de brinquedos nesse período também, que mostra essa questão do trem, né? Da montagem de trem, da locomotiva, e da locomotiva como um artefato que está imediatamente ligado à constituição da identidade masculina, né? Naquele período era muito difícil a gente encontrar, muito difícil, talvez não tenha, na verdade, né? A relação, né, da locomotiva com o universo feminino, né? Essa questão da máquina, da dureza, da ciência, estava muito apegada à condição dos meninos, né? O próximo, por favor. E aí, para trazer para vocês, né, um exemplo, né, de como isso aparecia em um livro didático que eu encontrei na Espanha, mas a gente vê locomotivas em diferentes livros didáticos, né? E também a questão da evolução e da progressão, né? Assim, da gente ver os materiais, né, que também são utilizados para mostrar o funcionamento de uma locomotiva. Então, à direita a gente tem um quadro parietal, falando da mina de hulha, de onde se tira a hulha, né? Quem é que tira a hulha? E a hulha é o combustível usado na locomotiva, né? E aí, como você vê na iconografia, a locomotiva passando ali velozmente em cima de uma ponte, né? E embaixo ali o mocinho ali no carrinho de boi, né? Fazendo essa interface do antigo e do velho, do progresso e do antigo, né? E como um elemento a ser estudado. Vamos passar mais um? Outro objeto também, um outro objeto que a gente encontra em vários acervos no mundo, em vários museus escolares, né? Esse é um modelo atômico de corpo inteiro, é um modelo de papel machê. Este modelo foi produzido e vendido pela Maison de Rolle, que é uma grande casa comercial, vendeu muitos objetos para o estado de São Paulo, né? A gente vê ali um exemplar, ó, na foto da Escola Normal, e esse aqui é o modelo da Escola Normal numa outra exposição mais contemporânea, né? E é aquela questão, né? O estudo da anatomia, a gente tornar o estudo do corpo uma coisa pública, a gente poder ver o corpo humano de uma forma interessantíssima. Pode passar o próximo, né? E a gente vai ver outras fotos dele. Ô, Kátia, deixa eu só fazer um comentário sobre essas peças, né, que de corpo humano ou de esqueleto, né, que tem, a gente tem, essas de corpo humano hoje em dia elas já são mais difíceis de serem encontradas, né, mas o esqueleto, né, algumas vezes ele está mais presente. E ele é tão, né, ele acaba se tornando tão significativo dentro da escola que os alunos adotam eles, né? Então, geralmente, eles têm nomes, eles não são simples objetos, né? Eles são tratados carinhosamente, né? Isso. O que a gente tem, por exemplo, no nosso acervo, a gente chama ele de Emílio, né? E a gente sabe de outros nomes por aí, né? Pierre, né? Então, cada escola acaba dando um nome afetivo, né? A afetividade aparece em relação ao objeto. Isso, né? Isso. Os meninos põem cigarro na boca dele. Sim. E aí vai. Boné. Boné, isso. Já vi uma vez vestiram ele de Palmeiras. Então, é isso, assim, né? Essa coisa de mostrar, né, o corpo humano aberto, público, isso deve ter gerado muito interesse exatamente porque a gente vê precisamente esse modelo em vários locais, né? E nós vamos entender também o porquê mais adiante. Vamos ver o próximo slide, né? Veja, esse aí já é a foto do Museu Pedagógico José Pedro Varela, da cidade de Montevidéu, no Uruguai. Um dia, se vocês forem para Montevidéu, quem já foi a Montevidéu tem que visitar esse museu, ele é muito bacana, né? Aí tá também para mostrar para vocês que tem o mesmo exemplar, né, em Montevidéu.
Mais um, por gentileza. Pode passar. E aqui, outros 3, né? Um é o exemplar do Marista Arquidiocesano, o outro é o exemplar do Marista Glória, e o terceiro, um exemplar que foi encontrado no Ginásio Secundário do Paraná, né? Então, para mostrar para vocês, né, como de fato, né, houve muito gosto por esse objeto. E, mais uma vez, mais uma passagem, né, de slide. Aqui, essa foto, eu encontrei num livro, a aula com este mesmo objeto numa escola do Vietnã. Então, a gente vê, inclusive, o interessante, né, dele montado ali em sala. O patamar dele tem rodinhas, né? Então, é possível mostrá-lo em 3 dimensões, e você vê o estudo dos músculos e dos órgãos, etc. e tal. E toda uma questão mesmo de mostrar uma espécie de teatro anatômico, né? Então, veja, é ensino demonstrativo, mas é um ensino teatralizado, né? De forma que as pessoas pudessem interagir com esse objeto de uma maneira bastante interessante, porque é um tanto lúdico, e agora vocês vão entender por quê. Mais um slide, por favor. Ele é desmontável, né? Todo o corpo desse modelo é desmontável, você pode tirar todas as peças do corpo, os braços, as pernas, os órgãos. Você pode estudar cada órgão com a sua função, mostrando para o aluno os órgãos, e toda a disposição dos órgãos no corpo, né? A gente vê que o objeto ele conta as formas de fazer, né, de uma possível aula com ele, e as formas do não fazer também. Eu vou contar por quê, porque eu bati essa foto, que todos vocês estão vendo aí embaixo, tirei todos os órgãos do corpo No caso do Marista Glória, o nome dele é José, né? No caso do Marista Arquidiocesano é Pierre, né? Então, eu que tirei todos os órgãos do José, botei ali, fotografei, porque eu estava interessado em estudá-los, etc. E depois, quando eu fui pôr de volta, eu não consegui, né? Eu não conseguia pôr os órgãos no mesmo lugar, nas mesmas ordens, sinal de que eu não tenho conhecimento de anatomia e muito menos de encaixe de órgãos, né? Foi necessário o professor de biologia sair de uma sala e ir lá montar o quebra-cabeça, né? Isso conta, né, das práticas do fazer, do não fazer, dos enganos, né? Então, é muito interessante. E por isso que ele, no meu entender, é por isso que ele foi tão reconhecidamente um material didático querido, né? Que estava em vários locais ao mesmo tempo. Ele é muito interessante, né? Vamos passar, então, o nosso último objeto para a gente fechar a discussão. Esse aí é o último objeto, que também é um suprassumo, assim, muito valorizado nos acervos científicos de escolas e também de museus científicos, né, em vários locais do mundo. Eu já vi esse material em acervos científicos escolares no Chile, na Argentina, no Brasil, em diversas escolas, em Portugal, na Espanha, né, que são os hemisférios de Mademburgo. Se vocês observarem, eu botei várias figuras, né? Esse objeto, ele, no ensino de ciências, na verdade, ele serve ao estudo da pressão atmosférica, né? Você pega esses 2 hemisférios, você acopla, né? Tira o ar deles com uma bomba pneumática, uma bomba de sucção de ar, e dentro cria vácuo, né? E a ideia é mostrar mesmo que existe ali dentro, você consegue tirar o ar, você fecha isso hermeticamente, e que a pressão atmosférica externa, né, incide sobre esse objeto de maneira tal que ele fica colado, né? Ele foi feito por um sujeito chamado Otto von Kerck, e ele fez uma demonstração, né, do seu objeto, conta a história, né, que ele, lá na cidade de Mademburgo, ele fez a demonstração com 2 grandes hemisférios, colocaram parelhas de cavalo, um do lado do outro, para tentar descolar, e não descolava, né? Diz a história que essa demonstração ficou tão famosa que ele teve que mostrar para o imperador,
né? Então, veja, ele é um objeto científico, é encontrado em vários acervos escolares, mas, ao mesmo tempo, vocês percebam, né, a iconografia das crianças, né, que é possível, então, que os professores colocassem as crianças para brincar com esse objeto, né, mostrando, né, essas propriedades, né, naturais, né, da natureza da física. O mais interessante é que esse objeto, ele é um objeto científico por si, para o ensino de física, mas ele também é um objeto histórico, porque o que deu fama a esse objeto foi o fato dele ter participado dessa demonstração para o imperador. Então, é um objeto que, ao mesmo tempo, demarca uma forma de apresentar um fenômeno científico, um fenômeno físico, mas que marca também uma conquista científica, e isso ficou muito marcado no objeto, né? Ele é um objeto do tipo icônico mesmo, porque todo mundo quer falar desse tal evento. E veja, eu já vi, por exemplo, textos que falam, né, que a marcação desse evento era muito mais para a disposição de apresentação de entretenimento como uma espécie de circo. O que eu estou querendo dizer para vocês, então? Que, veja, a questão da demonstração, ela, muitas vezes, hoje, a gente fica, né, muito ávido de dizer que isso é ensino tradicional, né? Porque o sujeito fica ali sentado, parado na audiência, ouvindo a coisa. Então, eu vou contar para vocês que um ramo da história da educação é chamado História da Educação dos Sentidos, né? O professor Kazumi, ele é líder de um grupo que trabalha com a educação dos sentidos, o professor Marcos Taborda, na UFMG, idem, né? E a gente vê que é o seguinte, né? Você estar de audiência significa, então, que num certo período da história, né, a audiência é um sentido privilegiado para o conhecimento, correto? Então, é muito complicado, né, a gente atacar as pessoas do passado, seus tradicionais, né? Até porque o ensino pela audiência, ele é tradicional, não é porque ele ficou no passado, é porque ele existe até hoje, né? As pessoas ainda ensinam dessa forma também, né? Então, veja, essa memória, ela continuou, né? E a questão do entretenimento, era um ensino que gostava, sim, um ensino de ciência que gostava de entreter as pessoas com coisas interessantes, com coisas lúdicas, né? Então, assim, veja, né, Paulinha, claro, julgo que na contemporaneidade, a gente falar que a ação do aluno é essencial para o conhecimento, eu não tenho dúvida, eu acho que a experiência é a melhor forma mesmo do trato do conhecimento, nós somos sujeitos de experiência, né? Então, as mãos trabalhando com o cérebro, tudo a ver como forma de conhecimento. Mas eu também acho um tanto difícil, e aí não vou concordar, né, com as modernidades absolutas, no sentido de condenar, né, as formas ditas do passado, do tradição, como se a tradição fosse a pior coisa desse mundo, né? Primeiro, para a gente ter respeito mesmo pela própria posição da história, né? Nós não podemos ser anacrônicos, mas de saber que é por meio desse jogo, né, que travou a conexão da professora Kátia, tá? Primeiro eu queria agradecer, né, a Kátia, acho que a Kátia caiu, né, mas eu só queria comentar que o pessoal aqui no nosso aplicativo tem bastante elogio por aqui, tá? O pessoal está elogiando bastante o trabalho, né? Eu caí? Caiu? Voltou? Acho que eu caí. Agora você voltou. Bem, veja, esse professor do slide, eu não estou vendo o slide. Isso. Próximo? Pode passar o próximo. Esse professor, eu estou apresentando o trabalho do professor Peter Haring por um motivo mais como representativo de um movimento, né? E vou explicar o que é. Veja, eu já tenho alguns argumentos, então, para falar para vocês, né, a questão do patrimônio, né? A gente transforma algo em patrimônio
eu vejo que ao longo da minha fala, eu já dei vários motivos para isso, mas eu vou sintetizar, né? Veja, no plano da pesquisa, e estou falando para quem quer fazer pesquisa, não interessa se é acadêmico ou não, né? O objeto, ele é um objeto informador, né? Ele traz para a gente uma história contida nele, que é uma história de base antropológica. A gente pode se aproximar mais da rotina da escola, daquilo que nós, historiadores da educação, chamamos de cultura escolar, quando nós estamos próximos a ele, mexendo com ele, né? Porque ele condensa ideias, projetos, designs, interesses, imaginários dentro dele. Imaginários de progresso, inovação, de futuro, etc. e tal. Veja se a ideia da locomotiva, no fim, né, nesse teor que eu estou apresentando para vocês, é tão diferente assim do smartphone. Porque isso é o futuro, nós temos que depender desse negócio, precisa ter de qualquer jeito. Entende? Quem são os sujeitos que determinam, quais são os reformadores da educação que determinam que aquilo é importante para aquele momento da história, né? A gente tem que começar a se questionar a respeito disso, né? Por quê? Porque aquilo que a gente abandona já foi modernidade, né? E existe aquele termo, né, que na nossa bibliografia é muito comum, que são as modernidades abandonadas. Elas são abandonadas, mas se a escola as guarda, a gente tem acesso a esse conhecimento, né? E é aprender sobre os rituais da escola. Agora, se nós estamos falando que os rituais da escola, eles existem porque nós estamos na escola como professores, como alunos, como sujeitos práticos, como sujeitos de conhecimento tácito, né? Nós não estamos falando do governo em cima de nós não estamos falando das leis sobre nós estamos falando do professor com o seu aluno, no momento que ele fecha a porta, né? Todo professor sabe do que eu estou falando, né? A tal caixa preta da escola, né? Aquilo que um professor faz com o seu aluno, que é o seu momento de cátedra, né? Veja, os rituais da escola, eles passam para a gente, né? Na história, para montar narrativas da história por meio dessas coisas, né? Mas os rituais da escola estão em vocês também, no seu dia a dia, no seu trabalho, com seus objetos, o seu livro preferido, o seu objeto preferido, as coisas que você monta ali pela internet para mostrar, o seu vídeo preferido. Percebe? Quando a gente passa a considerar aquilo que nós temos, aquilo que é nosso, aquilo do nosso dia a dia, né, como algo passível a simplesmente ser substituído, né? Eu nem vou dizer que isso é uma mentalidade completamente subjetivada pelo capitalismo, tá? Isso aí é outra coisa, mas o fato é que a gente pode pensar que a questão nós podemos guardar algumas coisas, nós podemos tratar isso bem, porque nós juntamos patrimônio por causa de nós mesmos, para que a gente também não seja esquecido. Educação patrimonial é falar da vida das pessoas, tá certo? E são sabedorias de guarda. E aí, apresentando este professor, ele representa um movimento... Kátia, deixa eu só interromper um pouquinho. Pois não? Só um minutinho, eu só queria avisar que tem o pessoal aqui do chat, né? Só para falar da interação deles aqui. Tem uma turma bem bacana aqui que está interagindo, né? E está falando que o trabalho está bacana, né? Tem gente querendo saber, né, como é que faz pesquisa na escola, né? E essa eu acho que eu já posso falar bem rapidinho, assim, né? A gente, no Centro Mário Covas, né? No Núcleo de Memória, a gente desenvolve alguns trabalhos, né? Então, assim, a gente dá apoio para os professores que têm interesse em desenvolver, né? Daqui a pouquinho eu passo o e-mail, né? Para esses professores entrarem em contato com a gente, tá? O Bruno Tomás está dizendo aqui, né? Que temos que inovar dentro das salas no século XXI, né? Inovação, né? Como a gente viu durante todo esse tempo, né, durante toda essa explicação, né, dessa questão da inovação, o Bruno está lembrando que a gente continua, né, dentro desse processo, tá? A Elita também, ela tem muita gente querendo saber da história da caneta Bic,
Eu acho que assim apareceu tanta coisa, tanto comentário bacana, né, que a gente vai precisar marcar outros encontros para a gente continuar falando da questão da memória, de patrimônio dentro da escola, né? Então ficou bem, o pessoal aqui do aplicativo, né, tá se pronunciando, apareceram algumas questões, a gente vai responder essas questões, tá? Via e-mail, né? A gente vai pegar o contato desses professores, de alguns professores das questões que apareceram aqui, a gente vai na medida do possível tentar fazer essa devolutiva dessas questões, tá? E eu queria passar para você, Kátia, para você dar uma finalizadinha para a gente, depois eu pediria para você voltar a palavra para Maria, para Cristina, por favor. Não, só, já estou encerrando. A questão do professor é mostrar que ele usa esses materiais antigos como materiais pedagógicos, né? Ele faz projetos, como mostrar hoje em dia o uso disso como um projeto inovador sobre a escola, só que ele usa os objetos do acervo. Gente, desculpa, não há nada a dizer e eu agradeço demais. Muito honrada, muito obrigada. Cris, por favor. Oi, Kátia. Por nós ficaríamos aqui o dia todo te ouvindo, porque é um conteúdo e um tema que agrada a todos nós, né? E vocês viram, pessoal, o potencial pedagógico desse acervo para o trabalho em sala de aula é demais, né? E só com a análise desse conjunto documental é possível não só reconstruir a história da sua escola, mas como também a história da educação. E nesse caso aqui do estado de São Paulo, né? Que é o acervo referente às escolas aqui do estado. Bom, então queria agradecer. Hoje nós estivemos aqui com a professora Kátia, né? Um prazer, a Kátia, professora doutora Kátia da PUC, que coordena o grupo de pesquisa Núcleo de Estudos, Escolas e Seus Objetos. E eu queria dizer que essa é a primeira pesquisa que a gente está trazendo aqui para um debate, antes de muitas outras que nós vamos trazer também. Tá? Então, em breve, vocês receberão notícia de outros pesquisadores falando também sobre a pesquisa em patrimônio e memória escolar. Tá? Só para encerrar, então, eu queria pedir para que vocês conversem com os diretores da escola de vocês. Não esqueçam que o Prêmio Gestão Escolar está encerrando. Dia 15 é o último dia para inscrição. Não percam a inscrição, tá? Queremos ver a escola de vocês aí participando do PGE. Esperamos contar com vocês também nos próximos encontros para discutir a preservação do patrimônio e memória escolar. Obrigada a todos pela participação e até breve. Obrigada, Kátia. Obrigada, Paula. Até mais. Obrigada. Deixa eu só passar rapidinho aqui o nosso e-mail. É núcleo de memória, cre@educacau.sp.gov.br, tá, gente? Manda os e-mails e a gente vai respondendo. Obrigada.